Agora tem ele, nosso parceiro, apresentador do Máquinas da Pan. Hoje ele vai falar do mundo global eletrificado, o grande Alex Ruffo. Fala, Ruffo. Gente boa demais. Fala, Ruffo. Queridaço. O Ruffo é o seguinte, um excelente fotógrafo. Sim. Tem um livro do Ruffo. Lindo. Esse seu livro tá onde? Por onde andei. Tá nas principais livrarias do país e no Amazon também. Põe o livro. O Ruffo é um cara que fez Fórmula 1 durante muito tempo. É um fotógrafo muito experiente. Aí ele fez um livro com fotos por onde ele viajou. Exatamente. É maravilhoso. Ele tem talento. Esse livro é esse aí, ó. Por onde andei. Aí tem 33 países, Emílio. E não tem fotos nem de carro de corrida, nem de piloto. Na verdade, literalmente por onde andei, o que eu fotografei ao longo da minha jornada, de 86 mais ou menos até 99, onde eu ia acompanhar o círculo completo da Fórmula 1, né? E eu fui garimpando essas fotos depois. Veio uma ideia de fazer um livro e colocar histórias minhas e também de pilotos, mas não de motorsports, mas sim por onde eles também andaram e o que eles mais curtiram nessas viagens. Que, até parafraseando aí o Reginaldo Leme, ele sempre falava que o legal da corrida são os jantares, é sair para tomar um goró, ou antes, o lado chato é ter que ir para a pista. E no fundo era isso mesmo, né? E isso mudou muito, né? Mudou. Tinha mais poesia, Emílio. A Fórmula 1, a gente fala, parece coisa de saudosismo, né? Mas tinha mais poesia. Você tinha contato com os pilotos, com os carros, você podia entrar num box, conhecer, falar com o mecânico. Hoje é impossível. Você tentar marcar hoje uma entrevista com o Hamilton, a assessora dele vai colocar para daqui a 6 meses, 7 meses. Isso qualquer piloto da Fórmula 1. O cara não fala com você. Mais ou menos aquela história, Zuc, o jogador da seleção brasileira que sai com fone de ouvido para não falar com ninguém. O piloto saiu com o celular falando, dá um migué total para não falar com você e só com a assessoria do lado. Então, esse lado poético da Fórmula 1 realmente terminou. Hoje ela está muito burocrática. E outro lado, da tecnologia também, que tirou muito o carro da mão do piloto. Naquela época de Nick Lauda, Emerson, Jack Stewart, eles mesmos falavam... O cara era mecânico. Exatamente. O cara mexia. O próprio Nelson Piquet foi mecânico da Brabham. 70% era a mão do piloto e 30% o carro. Hoje é exatamente ao contrário. Hoje o cara pode ser um grande campeão, se ele não tiver um carro à altura, ele não anda. Isso a gente está vendo com o Fernando Alonso, está vendo aí com o Hamilton, que teve problema esse ano do projeto do carro e não está conseguindo andar. Então, era bem diferente mesmo, Emílio. Por isso que o pessoal gostava antigamente, né? Do braço. Tinha mais poesia e tinha mais paixão. Aquela história de vestir a camisa, hoje não. Hoje não era artificial. Aquele negócio do Senna trocando de marcha lá em Mônaco é um negócio maluco, né? Fazendo curva com uma mão e trocando a marcha com outra. Mônaco é a pior prova que existe. Uma na marcha, outra no carinho. Mônaco só tem fama, né? E o Ayrton até comentava que ele levava uma certa vantagem por ser canhoto. Porque por ser canhoto ele conseguia segurar o volante com a mão esquerda, ou seja, ele era muito hábil com a mão esquerda para fazer as trocas com a mão direita, que você trocar a marcha é muito mais tranquilo do que você fazer uma curva, né? Então ele dizia que o lado dele canhoto também facilitava muito numa pista como Mônaco. Não era na direção. Mas Mônaco é chato, né? Assim? É muito difícil trabalhar. É uma porcaria. Tem a poesia. Tá brincando, e só Mônaco? existe. Mônaco só tem fama. Não dá pra fazer ultrapassagem. É muro do lado, não tem área de escape. Os pilotos, eles gostam de Mônaco pelo glamour e porque aquilo proporciona. A festa. Você ser o rei, a festa. Exatamente. Não dá, por exemplo, durante uma corrida em Mônaco, você ficar hospedado em Mônaco. Eu sei que você não gosta de falar, mas o Ayrton te adorava, cara. Eu vi pelas reportagens aí que você tinha uma intimidade com ele. Não tinha tanta intimidade, mas ele me respeitava. Tá vendo? Você tentou. Ele tentou fazer uma amizade. Quer que eu conte? Você adorava? Não. Ele respeitava. Não, ele respeitava muito. Ele respeitava bastante. O Ayrton, ele tinha poucas pessoas, mas ele respeitava. Ele tinha alguns amigos. Amigos meus de verdade dele era o Braguinha, né, que era o banqueiro e consultor dele, o Galvão Bueno e também posso falar. O Galvão não era tão amigo. O Senna mandava uma fita gravada pros repórteres. Gravada?
Ele falava o seguinte, ele não recebia o repórter quando eu tava o Senna. Tá. Tô ligado porque eu sei, porque eu conheço os bastidores. Os bastidores. Os bastidores da comédia. O Senna, ele mandava o cassete, falava, não, quero uma entrevista com você. Ele falava, tá aqui o cassete. A resposta. Não era assim. É lógico que é, você Não sabe adianta disso. inventar. Ele tinha um horário pra falar com a gente. Mandava um cassete. É igual o Zuckerman faz no Ele tinha podcast. Isso aí, igual Ele dava você. entrevista pra 3 pessoas. Galvão Bueno, Cabrini Mandava o e você. cassete. Pode falar o que você quiser. tinha moral. Ele falava com a imprensa, mas com horário marcado. Muita gente falava que o Ayrton, cara, era mal-humorado porque não cumpria um horário que ele estabelecia. Então, antes da corrida, 3 horas antes, depois de um treino, 1 hora depois. Não tinha o cassete. Tinha não. sim, você sabe. Não vem não. Bom, mas vamos lá. Vamos falar do que interessa. Emílio, sabe que O as papo nossas sempre pautas... é muito bom com o nosso... Dá show. muito Tem um obrigado. programa dele que é o melhor que existe... Máquinas da Pan. Máquinas da Pan é o Domingo, melhor que existe. Todo domingo, 7 da manhã, Máquinas na Pan, com grandes novidades sempre, né? Como o Emílio fala, a gente procura trazer máquinas, mas não só aquelas máquinas de 4 rodas, né? Barcos, aviões, helicópteros, muito bem alinhado com o poder aquisitivo dessa bancada aqui, né, Zuzu? Não, é verdade. Não, de jeito nenhum. Tem esse lado De aí jeito pra nenhum. você. Mas, na verdade, é assim, as pautas, não só do Máquinas na Pan, como aqui do Pânico também, são dadas pelo público, né? Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo, a voz de Deus. E uma dúvida muito recorrente, principalmente nesses últimos anos, Emílio, é se o cara deve comprar um carro elétrico, se deve comprar um carro híbrido, se deve manter o carro dele a combustão e ter um elétrico, um híbrido como um segundo ou terceiro carro. E para isso eu estou construindo, na verdade, um projetinho aqui junto com a Jovem Pan de mobilidade urbana global, que vai ser transformado num documentário, aquele documento Jovem Pan. Legal. Tá. Então o que eu vou trazer para vocês é o que eu apurei até agora e ainda tem algumas coisas aí para apurar. Então eu tive em São Francisco para falar de mobilidade urbana aqui no Jornal da Manhã, tive no Vale do Silício e também estive no lado inteiro da Califórnia, em Nova York, que foi a última viagem. Então, começando pelo cenário global, falando, por exemplo, do Vale do Silício. Por que isso? Porque quando a gente fala da nossa mobilidade, é muito importante você ter uma referência do que está acontecendo no planeta. O Brasil não é uma ilha isolada do mundo e a gente sempre tem influência direta na mobilidade, conscientização, meio ambiente. Então, eu comecei com São Francisco, porque é uma cidade, ou seja, dentro dos Estados Unidos, e se não for isso globalmente, é a cidade mais preparada do planeta para mobilidade urbana, que começou lá atrás, você deve lembrar, até hoje tem o turístico, né? Aquele cable car, Tá. que parece aquele bondinho. Sim, é o bondinho. Que é aquele bondinho, ainda está lá, funciona, e isso como um exemplo de mobilidade e também como um exemplo de conscientização ecológica. Então, São Francisco, ela não é 100% preparada, por exemplo, para o cara ter o carro dele, mas sim para ele se movimentar de maneira consciente. Então, todos os ônibus praticamente são elétricos, dentro daquelas leis de emissão. Também trólebus, que a gente tinha muito aqui em São Paulo, tinha em Santos, que eu me lembro dos trólebus, né, os bondes, e isso com altíssima tecnologia em São Francisco, ou seja, uma mobilidade elétrica para proteger o meio ambiente e com uma característica muito diferente da nossa aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, as grandes cidades, os governadores, os prefeitos, eles estão investindo na mobilidade urbana, na emissão zero, colocando subsídios e também postos de recarga elétrica. Diferente do que a gente vê aqui no Brasil, que praticamente não tem... Olha, quem nos acompanha por vídeo vê aí os trólebus de São Francisco, a tecnologia dos caras são espetacular, com uma grande frequência e que permeiam aí a mobilidade da cidade inteira. Aqui no Brasil, a iniciativa privada é que tem que cuidar dessa parte da eletrificação. Então fica aí um paradigma. Você fala, o discurso do governo é sempre pela emissão zero, menos poluentes, mas eles não arregaçam a manga para entrar nessa briga. Então a montadora que tem que cuidar da parte de eletrificação. Hoje, Emílio, numa estrada, para você criar um posto de eletrificação, aquele que você vai lá com o teu carro de 150 kW, por exemplo, que você consegue um carregamento em meia hora, ele custa R$1 milhão. Nossa. Para colocar um ponto. Para colocar um ponto e com 2 saídas. Em casa, por exemplo, você ter o teu wallbox em casa, são R$10 mil. Então é um investimento alto e você não tem subsídio do governo, diferentemente do que você vê nos Estados Unidos. O segundo local que eu visitei foi o Silicon Valley,
que ele serve como um grande laboratório para os Estados Unidos de tudo que acontece de mobilidade elétrica ou autônoma. É a sede do Google, né, a região de Mountain View, uma cidade totalmente monitorada e mapeada para ter a segurança de um carro autônomo, e essa, sim, toda eletrificada. Mas com esse gargalo, mesmo nos Estados Unidos, de falta de postos de eletrificação nas estradas. Porque o americano, ele utiliza pouco carro, muito menos que aqui no Brasil, nos grandes centros urbanos, ele utiliza a mobilidade de transporte público. Né? Em Nova York, com metrô, com ônibus, com táxi, com Uber. E no Brasil, não. No Brasil, o cliente, ele quer ter a posse do carro. Isso até discutimos aqui com o Sami, né? Falando ter a propriedade, né? É diferente. A sensação da propriedade. Da propriedade. Então, esse cara quer ter o carro, e nos Estados Unidos é diferente. O lado dele é prático. Então, para esse lado, funciona bem. Agora, você chega com um carro, por exemplo, em Manhattan, primeiro, você vai pagar um estacionamento caríssimo, você não vai ter ponto de eletrificação. Hotel, exatamente. Você não vai ter onde carregar seu carro, embora a cidade seja muito bem planejada para serviço. Então, os carros de polícia hoje já são eletrificados. Os carros de serviço do Central Park, você tem dentro do Central Park ponto de eletrificação. Nos estacionamentos tem um subsídio do próprio governo, que você tem um custo mais barato para parar no estacionamento de Nova York. Isso funciona muito bem para os carros da Uber, né? Com custo mais baixo esse carro elétrico e recarga grátis. Então, esse processo todo lá está muito avançado, mas ainda assim, por conta do leasing, a facilidade de você comprar e devolver um carro, na Califórnia teve muito, eu não vou dizer nem recall, mas devolução de carro elétrico. Porque o americano, ele quer ter a posse do veículo só para uma coisa, pegar a estrada. Viajar. E esse é o maior gargalo que existe do carro elétrico. Enquanto você está no centro urbano, você está ou regenerando energia da bateria e tendo a força motriz, ou seja, funcionando tudo perfeito, ou então você tem que ter um plug-in, um serviço híbrido ou elétrico plug-in. Quando você vai para a estrada, não. Mesmo nos Estados Unidos ainda é precário. Imagina aqui no Brasil, então. Então, mas, por exemplo, quando você fala em mobilidade urbana, é o seguinte, por exemplo, você está na tua casa. Certo. Né? Aí eu falo, eu vou para casa do Zuzu. Perfeito. Aí você tem todas as opções, ou eu vou de bicicleta, ou eu vou de ônibus, ou eu vou de Uber, ou eu vou de carro, ou vou de ônibus, ou eu vou de patinete. Você tem todas as opções. Aqui, urbano, centro urbano. Isso. Aqui nós nunca vamos ter. Aqui, será? Então, não, eles dão aqui um prazo. Nós nunca vamos ter. Então, nunca. Emílio, não sei, viu? O prazo que está sendo dado é de 10 anos para a gente atingir o que tem hoje na Europa. Então, a gente tem uma defasagem de 10 anos para a Europa. Não, aqui não funciona na infraestrutura. Já existe posto de carregamento, mas parece que não é barato. Meia boquinha. Por enquanto, ainda está disponibilizado gratuitamente, mas qual buraco na rua. Que eu já enfrentei. Primeira coisa... Primeiro buraco, tampar a bateria o buraco. solta. A você, como é que é? O prefeito, né? Importante. O prefeito. É importante. A primeira coisa que eles têm que fazer antes de ter tudo isso, que você viu lá, é meter um asfaltinho. Um asfalto decente. Que o que tem de buraco. Isso. Lembra as faixas do de bicicleta passa no meio do Haddad. As faixas do Haddad. Esse é que é o problema. Então, e esse é um tudo gargalo, meia boca. Então, e esse é um gargalo grande quando as pessoas falam do autônomo. Porque o carro autônomo... Precisa ler a faixa. Exatamente. Ele precisa ter uma via pública que converse com o carro. De que maneira que essa via pública conversa com o carro? Não precisa muita coisa. Uma faixa contínua que ele consiga ler, que ele fica dentro de uma faixa contínua, ou seja, você faz um buraco na estrada, eles não remendam aquilo, o carro já não entende e devolve para você tocando um alarme. A outra, ele tem a sinalização através de placa, isso na Europa, nos Estados Unidos, da velocidade máxima permitida. Aqui no Brasil, essa faixa, essa sinalização não é por faixa, e sim pela estrada. Então aparece uma plaquinha. De repente. 60 km por hora, veículos lentos e 90 rápidos na mesma faixa. O carro também não entende aquelas duas placas na mesma faixa e joga de volta. E outro problema é o motoboy e as motos na via pública. Ele entende como rota de colisão. Isso aí, ele não freia. Tá acostumado, ele freia. E aí você pode ter colisão traseira. Então, não é carro inteligente, tem que ser carro adivinho. Exatamente. Então,
dificuldade toda de infraestrutura, de legislação, que é onde pega também. Até hoje eu não entendo como aqui você pode estar tendo agora os corredores azuis, corredores de moto, mas Emílio, pega uma Marginal Pinheiros na faixa da esquerda, se você estiver na lateral, e tenta ultrapassar para imediatamente à direita. Cara, o motoqueiro te xinga, quebra o teu espelho, ele não respeita e não tem nenhuma legislação que contemple a sua segurança no trânsito. E se tem algum acidente com o motoqueiro, aparecem 1000 para criar problema para você e aí não aparece nenhum CET também. Então isso, realmente, a infraestrutura nossa é bem precária. Falando desse cenário global, a próxima viagem minha, com todo o orçamento que o Máquinas na Pan tem, nos proporciona... Rufo pelo mundo. A gente falou de Estados Unidos, agora é Europa. Eu vou para Paris, para Londres, Amsterdã e Gotemburgo, onde tem um calcanhar de Aquiles lá bem maior ainda, que o Sami me alertou agora, antes de entrar aqui no programa, que é o custo da energia elétrica. Isso não tem nos Estados Unidos, pra gente isso não é tão caro, mas o Sami sabe o quanto é caro lá. A Inglaterra tá inviabilizando muitos pubs, eu falei já. Energia elétrica multiplicou por... Emílio, você que falou, né? Quantas vezes multiplicou o custo? Subiu 3 vezes. 3 vezes. Subiu 3 vezes a energia. Para um carro em que o custo não é... Olha só a diferença que faz. No Brasil, a conta, as pessoas perguntam para mim qual a economia que você faz de usar um combustível, ou seja, combustível fóssil ou elétrico. 4 vezes maior a do combustível fóssil. Se você está na Europa, você vai ter um custo maior do carro elétrico, vai ter mais problemas para recarregar e num custo equiparado, os caras vão tirar o pé do carro elétrico e voltar para a combustão ou usar o carro híbrido. Para trazer esse cenário para o Brasil, eu conversei rapidamente com 5 jornalistas, um do Paraná, um de Curitiba, um de Salvador, um do Rio de Janeiro, de São Paulo e também Minas Gerais, me parece. E eu vou pedir para colocar esse VT rapidinho, começando pelo João Anacleto, aqui de São Paulo, se o melhor é um carro híbrido ou um carro 100% elétrico. O carro é sinônimo de liberdade. E como hoje a malha de eletropostos não é muito extensa, mesmo em São Paulo, por exemplo, onde eu moro na Zona Norte, tem só um posto de carregamento rápido, eu acho que essa sensação de você não saber se vai conseguir reabastecer me deixa um pouco aflito. Então, para mim, de hoje até daqui uns 20, 25 anos, a melhor proposta vai ser mesmo um carro híbrido. Então, é a história da insegurança, de você pegar uma estrada e ter problema na hora de reabastecer, porque ou tem poucos postos, ou então aquele posto está ocupado por um outro que... O híbrido resolve. Mas o híbrido também é mais complexo, né? Sim. Porque o híbrido são dois eu digo para você arrumar a bagaça. Isso é uma coisa a manutenção da bagaça. Isso é uma coisa que a pessoa pensa para frente, por exemplo, quando chegar o momento de manutenção, você tem 2 custos. Isso aí. O da bateria, o do capacitor, que é o motor elétrico, e também do motor a combustão. Interessante. É que ainda não chegou nesse ponto, nem da exaustão das baterias elétricas, que é para 8 anos, ou seja, isso é muito novo. Em 2017, a gente tinha 42 carros elétricos, hoje a gente tem 4.700. Então é tudo muito novo. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com essa bateria elétrica. Vamos ouvir Antônio Carlos lá de Curitiba para ver qual é o problema e esse gargalo dele. Certamente, Alex, hoje seria um carro híbrido plug-in. Eu vou explicar por quê. Porque se eu tenho um carro, se eu tenho só esse carro, eu quero sair com a minha família. Eu quero viajar, eu quero ir para a praia, eu quero ir para o interior, eu quero ir para um sítio. O carro puramente elétrico pode me deixar na estrada. Nós temos ainda problemas sérios de eletropostos, de abastecimento. É um inferno. Então, é um inferno. Você vai viajar. Você fica preocupado com... Você não sabe se uma pane seca. Se com um carro, a gasolina, você já fica ali, ó. O ponteirinho. Você olha o ponteiro e fala, será que vai dar aí? Pô, posto de gasolina tem bastante, né? E não tem o que fazer, né, Emílio? Não você tem uma pane seca elétrica, não tem o que fazer. Salvador também tem um problema. Antônio Meira de Salvador. Vai pra lá, Salvador, cadê você? Demora mesmo, viu? Vamos ver, Salvador é mais longe, né? Eu adoro carro elétrico, sou entusiasta de carro elétrico, mas para meu dia a dia, para meu uso, eu moro na Bahia, então eu viajo bastante, gosto de viajar de carro. O elétrico, apesar da Bahia já ter um projeto de um corredor verde, que vai ligar inclusive até Natal, unindo vários estados do Nordeste, o elétrico só ainda é um empecilho para quem roda muito.
Boa. Então, Emílio, eu vou também não vai dar certo isso aí, um corredor verde. Deixa eu falar. Esse corredor verde. Primeiro o asfalto. É o principal, né? Você vai lá, você pega aquela costeira lá, o asfalto também é ruim, lá que tem aqueles... Compra um Tesla. Aí não vai, não vai. Anda. Então, assim, resumo da ópera, Emílio, na minha leitura, agregado aos 3 jornalistas que falaram, também tem depoimento de outros, mas todos caem no mesmo problema. A insegurança de pegar uma estrada e de ser um carro, de repente, ideal só para um centro urbano. Final de semana você tá a pé se quer viajar. Infraestrutura viária, para mim é o primeiro ponto aqui que você bem sinalizou. O custo do carro elétrico, a incerteza na estrada, um carro ideal para o centro urbano, mesmo o híbrido, né? Porque o híbrido ele tem uma autonomia até de 60 a 70 km só no elétrico. E muitas vezes você não gasta mais do que isso e você tem na sua casa um wallbox. E mais uma vantagem, o híbrido, você pode carregar numa corrente normal de 220. Isso. É fantástico. E ele faz o carregamento em 3, 4 horas, que é o tempo que você vai dormir ou uma tomada. De manhã. Uma tomada normal e você não tem o custo com o wallbox. Ele não pode ser seu único carro se ele for elétrico. Custo da energia elétrica, né, que você, por enquanto, ainda tem uma equiparidade, aí tem uma equivalência com 4 vezes mais para o carro a combustão. E uma coisa que a gente vai ver para frente, né? O descarte das baterias e a manutenção dos 2 motores, mesmo sendo híbrido. Não, mas eu ia te perguntar o valor que recupera na revenda. A desvalorização. Sim. Porque tudo bem, isso é o... Da carroça? O custo de propriedade. Tirou da loja. Isso. O custo de oportunidade, mas, por exemplo, você comprou 2 carros por 100 mil, um elétrico ou não. Você vai vender depois de 3 anos. Tá. Quanto desvaloriza um então, e quanto desvaloriza o outro? Então, vai perder muito por causa do decaimento de carga da bateria. Esse é o grande gargalo hoje. Mas vamos lá, dane-se isso. Para carro elétrico pegar, o governo tem que vender ele barato. Isso. Para você falar, beleza, eu vou correr o risco. Como acontece na Suécia. Eu vou correr o risco de na estrada e não sei o quê, porque ele custa baratinho. Eu vou experimentar esse bagagem. Tem um incentivo, né? Tem um incentivo. O governo tem que vender barato, mas aqui é mais caro. E a garantia da No Brasil é mais caro. É um absurdo. É mais caro. A garantia da... E a garantia na hora da troca. De você poder, que também tem na Suécia, você devolver o carro, o governo cuida da bateria ou no sistema leasing, isso é problema deles, e utilizam isso de maneira inteligente, como a bateria sendo um capacitor de carga para sua casa, com uma telha, por exemplo, como Elon Musk criou, de recarregamento da bateria. Então, através de uma célula termoelétrica, carrega aquele capacitor que ele já não serve mais para o carro, para gerar força motriz, mas ele consegue capacitar a energia de uma casa para acender a luz, para televisão, para o chuveiro elétrico. E quanto custa essa bateria, Rufo? Só a bateria? Hoje é 50% do valor do carro. Então, o carro é uma bateria. Um celular gigante. É uma bateria. Monta em cima da Duracell e sai andando. Então, o carro mais barato que a gente tem, de 140, 160 mil reais, o custo da bateria é metade. Esse é o problema. Então, você vai vender esse carro depois de 5 anos, esse cara vai querer abater o custo da bateria, porque ele vai ter que comprar uma outra pela metade do valor do carro. Esse é um dos gargalos grandes aí.